esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos nesta Eucaristia a solenidade da Santa Mãe de Deus. E hoje também é o último dia do ano. Então nós vamos colocar essas duas circunstâncias em diálogo nesta homilia, para percebermos o que Deus está nos dizendo. Na homilia de amanhã, eu coloco em diálogo a Santa Mãe de Deus com o ano que vai começar. Mas hoje será direcionado a esse ano que está acabando. A solenidade de hoje nos recorda que Maria, ela foi escolhida por Deus desde toda a eternidade para conceber do Espírito Santo como homem, aquele que é o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a Igreja confessa isso dizendo que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus, a Theotokos em grego. Esta verdade de fé, meus irmãos e irmãs, ela vem carregada de bênçãos sobre nós. Primeiro que, por causa deste grande mistério, nós fomos adotados por Deus. Nós nos tornamos filhos no Filho encarnado. Disse a segunda leitura, para que nós recebêssemos a filiação adotiva, de tal maneira que nós não somos mais escravos, mas sim filhos e herdeiros de todas as graças que o Filho, o único Filho, mereceu para todos nós. Então, daqui decorre a nossa salvação. E o Evangelho tratou de nos lembrar que, ao ser levado no 8º dia para ser circuncidado, Jesus recebe o nome de Jesus porque significa Deus salva. Então, a primeira bênção que nós recebemos do mistério da Santa Mãe de Deus é que nós nos tornamos filhos e, porque filhos, fomos salvos. Pode colocar aqui. Isso. A segunda bênção que nós recebemos deste mistério, tá calor, né, gente? A segunda bênção que nós recebemos deste mistério é a maternidade espiritual de Maria. Ela gerou Cristo, o Salvador, e por causa de Cristo, ela também nos adotou como filhos. Portanto, a segunda bênção que nós temos hoje para celebrar é esta: nós temos uma mãe no céu. Maria é a nossa mãe, ela é uma bênção.
Onde quer que Maria esteja, ela leva consigo a bênção. Foi assim com Isabel. Isabel disse isso a ela: bendita és tu entre as mulheres, abençoada és tu, em outras palavras. Maria é uma bênção. Foi assim nas bodas de Caná, quando ela chegou naquele casamento e faltou vinho, e ela providenciou, intercedeu para que o vinho pudesse ser providenciado naquela festa. A presença dela ali foi uma presença de bênçãos. Depois, lá no cenáculo, ela está junto dos apóstolos, intercedendo para que a igreja seja visitada pelo Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, hoje, no último dia do ano, nós queremos render a Deus louvor pela bênção da salvação e da adoção filial e pela bênção de termos uma mãe no céu. Precisamente neste dia, o último do ano, a igreja propõe um hino de louvor para ser recitado por todos os fiéis. Que hino é esse? Em latim se chama Te Deum, que significa nós vos louvamos, ó Deus. A igreja propõe esse hino para que todos os católicos cantem no último dia do ano. E o que esse hino ele traz nas suas estrofes? A história da nossa salvação. Nos relembra como fomos salvos. Então, hoje nós somos convidados pela igreja a cantar louvor pela nossa salvação. Pois bem, irmãos e irmãs, o ano de 2023, ele faz parte agora da nossa história pessoal de salvação. Lembra do teu ano, faça memória. Tudo que você viveu ao longo deste ano faz parte da sua história pessoal de salvação. E mesmo que os eventos que nele ocorreram sejam julgados ao nosso olhar como trágicos, tristes, decepcionantes, frustrantes e etc. Ou pelo contrário, pode ser que tenhamos tido um ano cheio de conquistas, de progressos em nossa vida interior, na nossa vida de santidade, ou de progressos na vida de uma maneira geral, tenhamos conquistado os bens temporais, etc. Hoje, nós queremos rezar com a igreja. Nós te louvamos, Senhor, pela história universal de salvação e também pela nossa história pessoal de salvação. Nós poderíamos ser tentados a pensar assim: mas Padre, mesmo diante das dificuldades que eu tive, dos obstáculos, das quedas, das incompreensões, dos sofrimentos, mesmo assim eu tenho que louvar? Sim, irmãos e irmãs, porque tudo, absolutamente tudo o que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, de glória ou de fracasso, tudo Deus aproveita para a nossa salvação. Deus não descarta nenhuma experiência, nenhuma, por mais triste, dolorosa, frustrante que ela tenha sido. Então, hoje é dia de render glórias a Deus por essa história de salvação. E se está difícil, vamos olhar um pouco então para o Evangelho de hoje, porque aqui nós encontramos um caminho para louvar. Olhemos para José e Maria. O texto que nós ouvimos trata-se dos dias do recém-nascido. Jesus tinha acabado de nascer. Eles estavam enfrentando um momento difícil. Nós olhamos hoje e enchemos os nossos olhos, né? Achamos bonito o nascimento do nosso Senhor, mas se coloquem no lugar de José e Maria. Eles estão vivendo um momento dramático. Eles estão numa gruta, num curral,
com um recém-nascido, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles estão vivendo um momento difícil. Trata-se de um mistério para eles incompreensível. Eles não estão entendendo na sua plenitude o que está acontecendo. Chega, os magos entregam ali para Jesus os teus tesouros. Mas o que isso significa? Chegam os pastores, como ouvimos aqui hoje, louvam o menino, bendizem aquele menino, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. E o que faz Maria diante dessa incompreensão? Ela guarda todos esses fatos e os meditava sobre eles em seu coração. E os pastores, o que fazem? O que eles fazem? Glorificaram a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Mas será que eles entenderam aquilo que eles estavam vivendo realmente? Porque eles receberam a notícia pelo anjo que o Salvador havia nascido. Se coloque no lugar deles. E é apontado para eles onde o Salvador está. E quando eles chegam no lugar, o Salvador está num curral, envolto de animais, no meio das palhas. Vocês acham mesmo que os pastores compreenderam o que eles estavam vendo? Não. Mas o que eles fizeram? Glorificaram a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Vejam, o que nos aconteceu em 2023 pode ser difícil de compreender. Talvez difícil de aceitar. Mas o que fazer? Primeiro, como Maria, guarde esses fatos em seu coração e os medite. Reflita sobre esses fatos. Maria guardou no coração em silêncio. Silêncio para aquilo que não se compreende. Às vezes, as nossas incompreensões, nós queremos encontrar respostas. E aí falamos. Aprendamos de Maria, irmãos e irmãs, para as nossas incompreensões. Silêncio. Levar para a oração, para a vida interior. Lembremos do Magnífica, eu falei sobre isso numa das homilias do Advento. Maria que canta no momento difícil da sua vida também, que louva, que glorifica. Não podemos deixar de louvar, porque a nossa história é a história de salvação. É a nossa história de salvação. A sua história, os fatos que aconteceram com você ao longo desse ano de 2023, Deus se utilizou deles para te salvar. Eu gostaria de concluir esta homilia compartilhando com vocês algo pessoal e que pode ser que te ilumine de alguma maneira. Na homilia da manhã, eu concluí com uma música, a letra de uma música. E agora, mais uma vez, eu quero concluir com a letra de uma música. Porque os fatos da minha vida, do ano de 2023, aconteceram para me recordar isso que eu vou ler a vocês. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, Padre Tiago. Órfão, não te deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu seio? Mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Essa é a palavra que Deus me dirigiu para o meu ano de 2023. Qual é a palavra que Deus tem para você? Hoje é dia de refletir sobre isso. Qual é a palavra que Deus
tem para a sua vida que pretende decifrar os fatos e os acontecimentos da sua vida. Na minha vida, os fatos serviram para lembrar esta verdade, que Deus jamais esquecerá o que é dele, e eu pertenço a Ele. Que os fatos da sua vida possam servir para você como um grande instrumento de salvação, e que nessa noite, mesmo que eles tenham sido dolorosos, de nossos lábios, que brote um louvor, um agradecimento. Bendito seja o Senhor por todas as graças e bens que Ele nos deu ao longo do ano de 2023.